Diga um oi, Lilica. Oi, Lilica. Olá, pessoal. Eu sou a Lilica, professora de gramática e de redação aqui da Oficina do Estudante. Nesta nossa videoaula, a gente vai comentar um pouquinho sobre segunda fase, prova de redação na segunda fase. Parabéns, portanto, por estar aqui nesse segundo momento, nessa segunda etapa tão importante. Está todo mundo cansado, todo mundo exausto, mas a gente tem que ter energia para chegar até o final, é claro, né? Tô falando óbvio. Com relação à prova de redação, eu vou lembrar também o óbvio sobre o qual a gente comentou ao longo do ano. O quanto a prova de redação, em quaisquer instituições de ensino, em quaisquer vestibulares, saibam disso. O que eu vou dizer, o que eu vou falar, vale para qualquer instituição que você está prestando. O quanto a prova de redação é muito mais uma prova de leitura do que uma prova de escrita. De nada adianta você saber escrever muito bem, de nada adianta você saber pontuar maravilhosamente bem, de nada adianta você saber construir, escrever excelentes parágrafos, excelentes textos como um todo, se aquele texto não for a respeito exatamente do tema, do recorte, do enfoque sobre o qual você tinha que escrever, né? Ou seja, antes de começar a pensar em escrever, eu preciso primeiro, inicialmente, acima de tudo, ler muito bem a prova, para saber exatamente sobre o que é para eu escrever. Para saber também exatamente regras básicas sobre limite de linhas, tanto limites mínimos quanto limites máximos que a gente não pode, aos quais a gente não pode desobedecer, é claro, né? Se tiver lá expresso na prova que o seu texto deverá ter no máximo 35 linhas, o seu texto vai ter que terminar na 35ª e ponto final, literalmente, né? Ah, Lilica, mas eu fiz 40 linhas e foram as 5 melhores linhas da minha vida. Infelizmente, elas não serão lidas, meu amigo, minha amiga, né? Se estava lá expresso, explícito, são 35 linhas, são 35 linhas que serão avaliadas. Coisas básicas também com relação ao título, né? A essa altura do campeonato, eu sei, vocês se preocupam com tudo, inclusive sobre o título. É na leitura da prova, quando você abrir a avaliação, é que você vai saber se o título é obrigatório ou não. E, portanto, você vai ter que se preocupar ou não com o título. Então, leitura, leitura, leitura. Por favor, entoem esse mantra. A leitura tem que ser bem feita, para só depois a escrita acontecer. A gente divide essa leitura, a gente fez isso várias vezes ao longo do ano, a gente divide essa leitura, por questões didáticas, digamos assim, em 2 fases, em 2 etapas. A primeira fase dessa leitura, que é a fase mais importante, a etapa mais importante, é de olhar para a frase temática. A maioria dos vestibulares trazem uma frase temática em negrito, sublinhada, em letras maiúsculas, como foi, por exemplo, recentemente, a prova redacional do Enem, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. É nela que você vai ter que se agarrar. Todas as suas reflexões, todos os seus pensamentos, tudo que você já leu e ouviu sobre a persistência da violência contra a mulher vão ter que girar em torno dela, porque é ela que vai dar a diretriz, é ela que vai indicar o caminho do seu texto. Não é colocar no papel tudo que você quer ou tudo que você sabe sobre mulher ou sobre violência. É colocar no papel aquilo que vai ajudá-la, que vai ajudá-lo a responder. Por que ainda há violência contra a mulher na sociedade brasileira? Ou seja, estou lembrando a você uma dica, uma estratégia sobre a qual a gente comentou, que é fingir que a frase temática é uma pergunta. Fingir que a frase temática é uma indagação. Porque aí você vai para o segundo momento ainda da primeira etapa, que é fazer uma leitura direcionada da coletânea, daquele conjunto de trechos, né, que a maioria das provas redacionais oferecem ao aluno, exatamente para basear as reflexões do aluno, exatamente para serem informações que funcionarão como um pontapé inicial para tudo que você vai pensar a respeito da persistência da violência contra a mulher, por exemplo. Então, a partir do momento que a pergunta está feita, está na sua cabeça, por que há persistência com relação à violência contra a mulher no Brasil, você vai ler a coletânea buscando possíveis respostas.
Como é que esses números me ajudam a responder? Como é que essa informação me ajuda a responder? Como é que esse dado me ajuda a responder, né? Quando a gente sabe a pergunta, as respostas são muito mais facilmente encontráveis, né? Então, tomara que vocês se lembrem disso. Leitura direcionada de coletânea é sinônimo de leitura de qualidade. Tomara que vocês se lembrem também do que eu já falei e estou repetindo, a coletânea é a base, não é o limite. Então, tomara que vocês se lembrem, ao lerem a coletânea, ao lerem determinado trecho a respeito do assunto sobre o qual a prova quer que você escreva, tomara que você se lembre de acionar na sua memória, no seu conhecimento de mundo, de Brasil, o que você sabe a mais a respeito daquele assunto. Da aula de geografia, da aula de história, de um filme ao qual você assistiu, o que mais você sabe a respeito daquilo que pode ajudá-la, que pode ajudá-lo, que pode contribuir para sua resposta em forma de dissertação, tá? Outra coisa super importante, que é o segundo momento, a segunda fase, é preparar o texto. Não dá para sair escrevendo tudo aquilo que vem vindo à sua mente num fluxo de consciência natural das coisas. Existem muitas características que precisam ser consideradas na dissertação, que é o gênero cobrado na maioria dos vestibulares. A introdução, por exemplo, tem que servir para apresentar o tema. Os argumentos têm que estar relacionados entre si. A conclusão tem que retomar as principais ideias trabalhadas. Por favor, planeje o seu texto, né? Eu sempre exagero no prefixo. Prepare o seu texto. Pense no seu texto antes, por favor. Inclusive com relação ao limite de linhas, né? São 35 linhas, são 30. Como é que eu vou dividir esse espaço em introdução, em argumentos e conclusão? E só depois, lá no final, quando tudo estiver pronto, quando você souber exatamente o caminho que você vai prosseguir, que você vai percorrer, quando você souber exatamente como começar, como desenvolver, como terminar, aí sim você vai escrever. A etapa da escrita é a última, é a derradeira. Se as duas anteriores não forem bem feitas, não haverá uma última etapa bem feita. Espero muito para que vocês se lembrem disso, torço muito para que vocês se lembrem disso. Digam tchau, Lilica. Tchau, Lili.